Trabalhar, mas não te deixa rico. Esse é o motivo. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que algo muito sério está errado. Ela olha para a própria rotina, observa a quantidade de horas trabalhadas, o cansaço acumulado, os anos que passaram, as promessas de que esforço gera resultado e finalmente admite em silêncio aquilo que sempre tentou ignorar. Trabalhar mais nunca mudou sua situação financeira. Essa é a ferida mais profunda de quem tenta, se esforça, sacrifica noites, finais de semana, tempo com a família e ainda assim continua preso no mesmo ponto. O que dói não é apenas a falta de dinheiro, é a sensação de injustiça. A sensação de que você está lutando contra algo que não consegue ver. Uma força invisível que esgota sua energia sem permitir que você avance 1 centímetro. É aqui que começa a revelação que ninguém te contou. Não é a quantidade de trabalho que determina seu destino financeiro. O mundo está cheio de pessoas que trabalham até a exaustão e continuam pobres, enquanto outras, com menos esforço físico, menos horas e às vezes até com menos experiência, conseguem escalar seus resultados. A diferença não está na força, está no sistema mental que cada uma carrega. Enquanto você coloca energia no esforço, o sistema em que vive transforma esse esforço em sobrevivência, e sobrevivência não gera riqueza. Você não tem tempo para construir liberdade porque está preso, tentando apagar incêndios, cumprir demandas, manter tudo minimamente sob controle. E quando vive assim, não sobra energia mental para pensar, planejar, criar estratégias ou construir algo que cresça sem depender do seu corpo. O que vou te mostrar agora é justamente o que ninguém mostra. O erro não está em você trabalhar. O erro está em acreditar que mais esforço físico vai produzir um resultado que só nasce de inteligência financeira, estratégia e multiplicação. Enquanto você investe seu tempo em trocar horas por dinheiro, outras pessoas usam o tempo para construir sistemas que multiplicam dinheiro. E isso cria um abismo enorme entre quem trabalha e quem prospera. Por isso, a verdade é dura. Se esforço fosse suficiente, pedreiros, faxineiros, atendentes, motoristas, cozinheiros, operários e tantos outros trabalhadores seriam milionários. Mas eles não são, porque a estrutura da riqueza nunca foi construída sobre esforço, e sim sobre direcionamento. Este vídeo existe para quebrar a ilusão que te mantém preso. Se você continuar acreditando que trabalhar mais é o caminho, estará condenado a repetir o ciclo da pobreza. Mas se você abrir a mente agora, se permitir enxergar o mecanismo oculto por trás da sua rotina, vai perceber que existe um movimento capaz de transformar completamente sua vida financeira, mesmo que seu salário seja baixo, mesmo que você esteja endividado, mesmo que pareça atrasado na vida. Riqueza não começa no bolso, começa na forma como você pensa sobre o próprio tempo. O que te tirará da pobreza não é mais esforço, é a capacidade de romper o padrão que te mantinha preso, reorganizar a forma como usa sua energia e transformar seu dinheiro em algo que cresce enquanto você vive sua vida, não enquanto se desgasta para sobreviver. E é por isso que esta introdução precisa ser direta. Você não está preso por falta de esforço. Você está preso porque nunca te ensinaram a transformar esforço em estratégia. Nunca te ensinaram a construir riqueza. Nunca te ensinaram que liberdade financeira não nasce da quantidade de trabalho, mas da qualidade das escolhas. A partir de agora, este vídeo vai te guiar por um caminho que finalmente faz sentido. Um caminho que mostra passo a passo como deixar de sobreviver e começar a construir liberdade de verdade. Existe um ciclo silencioso que prende milhões de brasileiros na pobreza, mesmo aqueles que fazem tudo certo, que trabalham duro, que cumprem horários, que seguem regras
e que acreditam que a recompensa virá no fim do mês. Mas essa recompensa nunca chega porque o sistema financeiro e mental em que vivem foi construído para impedir que avancem. Não é um sistema explícito, não é algo declarado ou assumido, mas está entranhado em cada escolha automática, no ambiente em que cresceram, nas frases que ouviram desde pequenos, nas crenças que carregam sem perceber. A pobreza não começa no bolso, ela começa na programação mental. E enquanto essa programação não for quebrada, não importa o quanto você se esforce, sua vida continuará presa na mesma linha de repetição. O primeiro elemento desse mecanismo é o salário fixo. Ele dá a sensação de segurança, mas funciona como uma coleira invisível. Todo mês, você recebe exatamente o mesmo valor, independentemente do seu esforço. Isso elimina qualquer possibilidade de escala, bloqueia crescimento real e faz você depender exclusivamente de horas trabalhadas. A equação é cruel. Para ganhar mais, você precisa trabalhar mais. O problema é que seu tempo é limitado. O sistema sabe disso e usa essa limitação para manter você saturado, sem energia mental para criar novas alternativas, sem tempo para planejar o futuro. O salário fixo é o pilar da estagnação. O segundo elemento é o consumo imediato. A cultura incentiva você a gastar tudo o que ganha. Promoções, parcelamentos, promessas de conforto rápido, slogans que apelam para o emocional. Cada compra dá a sensação de merecimento, um alívio temporário que mascara o vazio financeiro. Mas esse alívio te aprisiona, porque transforma cada mês em uma corrida desesperada para pagar o que já foi consumido. E assim, você trabalha para sustentar dívidas criadas em segundos. O prazer é imediato, a dor é prolongada. O sistema sabe disso e usa o consumo como armadilha. O terceiro elemento é o endividamento crescente. Quando você acredita que nunca terá dinheiro suficiente, aceita parcelar tudo. Quando acha que todo mundo vive assim, normaliza juros, empréstimos, rotativos, refinanciamentos. O brasileiro aprendeu a conviver com dívidas como se fosse algo natural, mas elas são a prisão mais eficiente já criada. Dívidas roubam seu futuro, sugam sua renda, impedem você de pensar em investimento, reserva, patrimônio. Dívidas transformam salário em grilhões. E quanto mais você trabalha, mais o dinheiro escoa por buracos que você mesmo não percebe. O quarto elemento é a falta de planejamento. Sem mapa, você caminha no escuro. Sem metas, você trabalha por trabalhar. Sem visão clara, qualquer esforço parece insuficiente. A ausência de planejamento não é culpa sua, é resultado de uma educação que nunca ensinou sobre dinheiro, prioridades, inteligência financeira ou construção de riqueza. Ensinaram você a trabalhar, não a prosperar. Ensinaram você a ganhar dinheiro, não a multiplicar. Ensinaram você a sobreviver, não a construir liberdade. Esse vazio de conhecimento é o que mantém o ciclo intacto. O mais cruel é que toda essa estrutura opera sem que você perceba. Você acredita que é azar, que é falta de oportunidade, que é culpa do governo, do emprego, da economia. Mas a verdade é que está preso em um sistema mental que transforma cada esforço em sobrevivência, nunca em crescimento. E enquanto você não enxergar o mecanismo, continuará repetindo o padrão que te mantém onde sempre esteve. Quando você entende isso, algo muda. Surge uma clareza que corta a névoa. Você percebe que não está preso porque trabalha pouco. Está preso porque trabalha dentro do sistema errado. E é justamente essa consciência que abre a porta do próximo passo. Quebrar o ciclo de forma estratégica, começando por algo que sempre esteve ao seu alcance, mas que você nunca foi treinado para enxergar. Há um momento na vida adulta em que a frustração se torna insuportável. Você olha para si mesmo e se pergunta como é possível trabalhar tanto, fazer tudo do jeito certo, cumprir cada etapa da rotina, enfrentar desafios,
abrir mão de descanso e ainda assim continuar no mesmo ponto. Essa sensação de injustiça corrói por dentro, como se o mundo funcionasse para todos, menos para você. É aqui que mora a grande ilusão. Acreditar que esforço físico é suficiente para transformar a realidade financeira. Acreditar que mais horas, mais suor, mais exaustão vão produzir resultados que só surgem quando existe estratégia, não desgaste. A verdade é que você foi treinado desde cedo para acreditar que quem trabalha duro vence na vida. Mas isso nunca foi verdade. O que ninguém te explicou é que esforço e resultado não têm relação direta. Esforço apenas sustenta a sobrevivência. Resultado nasce da estratégia por trás do esforço. Enquanto você investe energia em tarefas que só mantêm a roda girando, outras pessoas investem energia em criar sistemas que multiplicam. É por isso que alguém que trabalha 10 horas por dia pode continuar pobre, enquanto outro que trabalha 4 horas de forma inteligente prospera. Não é sobre quanto você faz, é sobre o que você faz com aquilo que faz. E é justamente aqui que a mente te sabota. Você acredita que está fazendo tudo o que é possível. Afinal, está cansado, exausto, sem tempo, com a agenda esmagada. Mas o problema não é a quantidade de esforço, é o direcionamento dele. Você está tentando vencer um jogo cujas regras nunca te ensinaram. Está tentando conquistar liberdade usando ferramentas de sobrevivência. E quando vive assim, cada tentativa vira frustração. Cada mês vira repetição. Cada sacrifício vira apenas mais um capítulo da mesma história. A autossabotagem acontece porque você coloca toda a sua energia na área errada. Trabalha para ganhar, mas não trabalha para multiplicar. Luta para sobreviver, mas não luta para construir. E sem perceber, reproduz o padrão que aprendeu com a família, com o ambiente, com a sociedade. Faça o que der. Aguente firme, continue tentando. Mas tentar não muda nada quando a base está errada. É como empurrar um carro com o freio de mão puxado. Você se desgasta, mas não sai do lugar. O que muda tudo é a chave mental que poucos têm coragem de virar. Reconhecer que riqueza não começa no bolso. Começa no comportamento estratégico. E comportamento estratégico nasce de decisões conscientes. A verdadeira transformação acontece quando você assume a responsabilidade por cada escolha. Quando para de esperar reconhecimento, aumento, sorte, milagre ou oportunidade perfeita. Quando entende que ninguém vai te resgatar. Quando percebe que o comportamento que te trouxe até aqui não é o comportamento que te levará ao próximo nível. A mudança começa no instante em que você decide parar de colocar esforço onde não há retorno. No momento em que decide usar sua energia para a construção, não apenas para a manutenção. Quando entende que esforço sem estratégia é desgaste e que estratégia sem ação é fantasia. O equilíbrio entre esses dois pontos é o que cria prosperidade. É por isso que, mesmo sem saber, você estava preso em uma ilusão. Acreditava fielmente no poder do esforço enquanto ignorava o poder da direção. E é exatamente isso que vamos corrigir a partir de agora. Ao reconhecer que riqueza nasce do comportamento que você adota diariamente e não da quantidade de horas que você trabalha, você finalmente começa a quebrar o ciclo que te manteve preso. E a partir desse ponto, nasce a pergunta que transforma destinos. Se esforço não é suficiente, qual é o primeiro passo real para mudar a vida financeira? É essa resposta que vamos construir no próximo capítulo. A sensação de viver em uma bagunça financeira constante não surge do nada. Ela é resultado de anos tomando decisões sem clareza, pagando contas de forma reativa, seguindo o fluxo dos problemas e nunca assumindo o controle real da própria vida econômica. O caos financeiro não é apenas números fora do lugar. Ele é emocional,
Ele pesa na mente, no corpo, no sono, no humor e na capacidade de tomar decisões inteligentes. Viver assim cria uma névoa mental que impede você de enxergar caminhos, oportunidades e soluções. O primeiro passo para sair da pobreza, em qualquer nível, é realizar um reset completo. E esse reset pode começar hoje, em apenas 24 horas, desde que você esteja disposto a olhar para aquilo que sempre tentou evitar. E verdade é que a maioria das pessoas não sabe quanto ganha de verdade, quanto gasta, o que deve, o que sobra, o que falta ou o que precisa. Elas apenas sobrevivem. Recebem dinheiro, pagam contas, resolvem urgências, parcelam o que não cabe, repetem erros antigos e seguem vivendo no automático. A confusão financeira funciona como um labirinto emocional. A pessoa sente que está perdida, mas também sente medo de descobrir exatamente onde está. Por isso, adia o confronto. Mas o confronto é o que liberta. Nada muda enquanto você não sentar diante da própria vida e observar os fatos com sinceridade e responsabilidade. O reset financeiro começa com um inventário emocional. É o momento em que você admite que não tem clareza e decide que vai conquistar. Você separa um papel, um aplicativo ou uma planilha e coloca tudo à luz. Renda, gastos fixos, gastos variáveis, dívidas, juros, desperdícios, prioridades, metas. Não para se culpar, mas para assumir visão. Sem visão, você anda no escuro. Com visão, cada passo vira direção. O objetivo desse reset é criar o que chamamos de painel de controle financeiro, um sistema simples que permite entender exatamente onde você está e o que precisa fazer para mudar. A partir do momento em que você cria esse painel, sua relação com o dinheiro deixa de ser emocional e passa a ser lógica. Você começa a perceber padrões que nunca tinha visto. Talvez descubra que seu problema não é ganhar pouco, mas gastar sem consciência. Talvez perceba que está pagando juros que poderiam ser eliminados com uma reorganização. Talvez perceba que troca longos períodos de trabalho por pequenos alívios momentâneos que custam muito mais do que parecem. O reset é como acender a luz em um cômodo que você sempre manteve escuro. No começo, incomoda. Mas logo você percebe que não há como voltar a viver na escuridão depois que a luz foi acesa. Quando você tem clareza sobre tudo, algo poderoso acontece. O medo começa a diminuir. O caos perde força. Você para de reagir a problemas e começa a antecipar soluções. Isso cria um efeito imediato na sua mente, a sensação de controle. E controle é o combustível da construção financeira. Controle é o que permite definir metas realistas, eliminar desperdícios, negociar dívidas, reorganizar prioridades e criar planos. Controle transforma a relação entre você e o dinheiro. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da própria trajetória. O reset financeiro também estabelece o terreno para decisões estratégicas. Com os números organizados, você sabe exatamente o que precisa cortar, o que pode manter, o que precisa mudar e o que deve construir. E é justamente essa clareza que possibilita enxergar oportunidades antes invisíveis. A partir desse momento, você entende que liberdade financeira não é apenas sobre dinheiro. É sobre estrutura, é sobre ordem, é sobre criar um sistema que remove confusão, elimina impulsos e coloca você no caminho da multiplicação. Reorganizar sua vida financeira em 24 horas não significa resolver tudo em um dia. Significa iniciar o processo que muda tudo. É o primeiro passo concreto para quebrar o ciclo da pobreza. É quando você entende que caos não é destino, é falta de organização. E organização é uma escolha. Quando você escolhe clareza, você escolhe futuro. Quando você escolhe visão, você escolhe construção. E é justamente nessa transição entre a vida no automático e a vida planejada que sua história financeira começa a mudar.
No próximo tópico, você vai descobrir como transformar essa clareza em dinheiro recuperado, revelando valores que você perde diariamente sem perceber. É o momento em que o reset deixa de ser apenas organização e passa a gerar resultado real. Existe um ponto na jornada financeira que todos atravessam, mas poucos têm coragem de encarar. Descobrir para onde o dinheiro realmente está indo. A maioria acredita que não sobra nada porque ganha pouco, porque o salário é limitado, porque o custo de vida é alto. E embora isso tenha sua parcela de verdade, não é o fator principal. O verdadeiro vilão está escondido nos mínimos detalhes do cotidiano, nas escolhas automáticas, nos pequenos prazeres instantâneos que parecem inofensivos, mas se transformam em buracos profundos por onde sua liberdade escorre sem que você perceba. O corte inteligente começa exatamente aqui, na revelação de que você perde dinheiro todos os dias, mesmo achando que controla tudo. O problema é que a mente humana foi treinada para ignorar o pequeno. Ela só reage ao grande, ao óbvio, ao urgente. Uma dívida alta, sim, causa medo. Já uma compra de R$ 20 parece insignificante, mas é nessa insignificância que está o ciclo da pobreza. São pequenos valores repetidos centenas de vezes, sempre escondidos detrás de frases como "é só isso", "não faz diferença", "eu mereço", "é muito pouco para se preocupar". Só que a matemática não tem emoções. O que pesa para sua carteira não é o valor isolado, é o padrão repetido. O que destrói seu futuro não é um grande erro, mas centenas de micro-erros que você considera normais. A técnica do corte inteligente não é sobre viver mal, se privar ou fazer sacrifícios irracionais. Não é sobre cortar tudo e transformar sua vida em rigidez. É sobre recuperar dinheiro que você perde sem perceber. É sobre restaurar o controle. É sobre eliminar desperdícios que sabotam seus planos e que não agregam qualidade de vida, apenas drenam seu potencial. E quando você enxerga isso com honestidade, percebe que sua vida financeira pode dar uma guinada profunda sem precisar de aumento salarial nem renda extra, apenas retirando os pesos mortos que você carrega. Esse processo começa com a detecção dos microdesperdícios. E aqui é necessário brutal sinceridade. Você precisa olhar para cada gasto e fazer a pergunta que quase ninguém faz. Isso realmente muda minha vida? Traz valor real? Contribui para meus objetivos? Melhora meu bem-estar de forma consistente? Ou é apenas um anestésico barato para um desconforto emocional? Quando você identifica padrões de consumo emocional, compras feitas para aliviar estresse, tédio, ansiedade ou sensação de merecimento, você percebe que seu dinheiro estava financiando emoções, não progresso. O próximo passo é analisar os vazamentos invisíveis, assinaturas que você não usa, taxas bancárias esquecidas, juros desnecessários, parcelamentos feitos por impulso, compras que parecem pequenas, mas se repetem diariamente, transporte desorganizado, alimentação sem planejamento. Esses vazamentos são tão automáticos que você nem registra mais consciência sobre eles. Mas são eles que impedem a construção de riqueza porque transformam cada mês em uma corrida para tapar buracos que você mesmo cria. Quando você para de cavar esses buracos, a sensação é imediata. O dinheiro começa a aparecer. A técnica do corte inteligente funciona porque não depende de esforço extremo, e sim de consciência. Quando você recupera 150, os 300 e os 500 dólares por mês que antes estavam sendo desperdiçados, esse valor não é apenas um alívio. Ele é capital. Ele é tijolo de construção. Ele é a matéria-prima da sua liberdade. Esse dinheiro, quando redirecionado para reserva, pagamento de dívidas, microinvestimentos ou aportes estratégicos, cria uma aceleração financeira que não existia antes. E essa aceleração muda tudo,
porque transforma aquilo que você já tinha em potencial real de crescimento. Eliminar desperdícios não é um ato de economia, é um ato de poder. É você dizendo para o sistema: eu não vou mais financiar o ciclo que me prende. É você deixando de ser refém das emoções para se tornar autor dos seus resultados. É você entendendo que riqueza começa no corte inteligente, não no ganho extraordinário. É um reequilíbrio interno que marca o começo do processo de libertação. Agora que você recuperou dinheiro que nem sabia que perdia, o próximo passo é multiplicar esse dinheiro, porque economizar te salva, mas multiplicar te liberta. E é justamente essa ponte entre o corte inteligente e o crescimento acelerado que vamos construir no próximo tópico. Existe um ponto em comum entre todas as pessoas que permanecem presas na pobreza: a dependência de uma única fonte de renda. É como caminhar sobre uma corda bamba sem rede de proteção. Se o salário atrasa, tudo desmorona. Se surge uma emergência, tudo entra em desespero. Se o emprego acaba, acaba junto a estabilidade emocional, mental e financeira. Esse é o ponto mais frágil da vida de quem luta para sobreviver. E ao contrário do que muitos pensam, o problema não é a quantia que se ganha, e sim o fato de existir apenas um caminho para o dinheiro entrar. A dependência do salário é a prisão moderna, e ninguém escapa dela trabalhando mais horas. O mundo mudou profundamente, mas a mentalidade de milhões de pessoas não acompanhou essa mudança. Antigamente, um emprego era suficiente. Hoje, ele é apenas o mínimo para sobreviver. A economia exige flexibilidade, criatividade, adaptação e múltiplas entradas de receita. Quem ainda acredita que um salário basta, vive em uma ilusão que só traz insegurança. E essa ilusão é fortalecida pela ideia de que gerar renda extra é algo fora do alcance, algo para quem tem tempo, conhecimento técnico ou oportunidades especiais. Mas isso nunca foi verdade. O sistema das fontes paralelas nasce justamente para quebrar essa crença. Ele mostra que qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer idade e com qualquer formação, pode criar rotas adicionais de entrada financeira. O segredo não está em achar a oportunidade perfeita, e sim em ativar pequenos movimentos consistentes. Quando você abre novas portas, a vida começa a te oferecer alternativas que antes nem existiam no seu campo de visão. E é isso que inicia a saída real da pobreza. Não um grande salto, mas a ativação da primeira fonte paralela. A primeira rota é a das microtarefas imediatas. São atividades simples, rápidas, práticas, que podem gerar dinheiro ainda hoje, sem preparo, sem experiência e sem investimento. A maioria das pessoas subestima esse tipo de tarefa porque acha que valores pequenos não fazem diferença. Mas fazem. Elas criam o fluxo inicial. Elas quebram a dependência absoluta do salário. E, acima disso, elas despertam em você a percepção de que existem caminhos disponíveis que você nunca explorou por acreditar que eram coisa para os outros. A segunda rota é a dos serviços simples valorizados. Tudo que resolve um problema de alguém tem valor no mercado. Pequenos consertos, organização, limpeza especializada, manutenção, digitação, edição básica, suporte prático. São serviços que sempre têm demanda, que podem ser executados sem conhecimento avançado e que geram um retorno muito mais rápido do que qualquer emprego tradicional. Essa rota existe para mostrar que você possui competências que não enxerga. Você se acostumou a associar trabalho a salário, quando deveria associar trabalho a valor. Quem entrega valor nunca fica sem oportunidades. A terceira rota é a das habilidades ocultas monetizáveis. Toda pessoa tem algo que sabe fazer melhor do que a média. Pode ser artesanato, culinária, cuidado infantil,
cuidados estéticos, criação, comunicação, reparos, ensino, tecnologia básica. Mas essas habilidades ficam adormecidas porque você foi treinado a acreditar que nada no seu repertório é valioso. Quando descobre que pode transformar talentos simples em dinheiro, o jogo muda. Você para de se enxergar como alguém que trabalha para sobreviver e passa a se enxergar como alguém capaz de criar valor no mundo. Quando essas três rotas se combinam, a vida financeira muda de estado. Você cria um fluxo que aumenta sua segurança. Cria uma margem que antes não existia. Cria capacidade de aportar, investir e construir. Cria confiança. E essa confiança faz você enxergar oportunidades maiores, assumir responsabilidades mais elevadas e criar movimentos mais estratégicos. É por isso que ninguém escapa da pobreza com uma única fonte de renda. Não porque seja impossível ganhar bem com um salário, mas porque depender apenas dele é arriscado, limitante e emocionalmente destrutivo. A verdadeira liberdade começa quando você cria alternativas. Quando o dinheiro deixa de chegar por um único caminho e começa a entrar por diferentes portas. No próximo tópico, você aprenderá como transformar o mínimo que entra nessas novas fontes em multiplicação real, para que cada real recuperado e cada real ganho comece a trabalhar por você, mesmo enquanto você dorme. A maior ilusão financeira que mantém milhões de brasileiros presos na pobreza é a crença de que investir só vale a pena quando se tem muito dinheiro. Essa ideia destrói sonhos antes mesmo que eles comecem a existir. Porque enquanto alguém espera ter mais para finalmente investir, outra pessoa, com menos dinheiro, menos tempo e menos oportunidades, começa com valores pequenos, mas com disciplina. E essa pessoa silenciosamente avança enquanto a outra permanece travada. Não é o valor que você investe que determina seu futuro financeiro. É o hábito, é a constância, é a mentalidade de multiplicação que transforma moedas esquecidas em patrimônio. O mecanismo da multiplicação não é um truque mágico. É uma lógica matemática que favorece quem começa antes, não quem começa grande. Quando você investe pouco, mas faz isso todas as semanas, todos os meses, sem interrupção, você cria um movimento que se fortalece com o tempo. O dinheiro cresce porque você alimenta o crescimento. E quando os juros compostos entram em ação, o resultado deixa de depender de você. O dinheiro começa a trabalhar sozinho. O esforço humano dá lugar ao esforço do capital. Esse é o ponto em que a liberdade financeira começa de verdade. O grande problema é que a mente pobre rejeita valores pequenos. Ela pensa, isso não vai mudar nada. Mas a mente rica sabe que tudo muda quando se repete um movimento correto. Quem despreza o pouco nunca alcança o muito, porque não é a quantia que importa, é o ritmo, é a consistência, é a decisão de transformar os primeiros R$ 10 investidos em uma semente. E sementes não impressionam no começo, mas são elas que sustentam florestas. A pobreza nasce da incapacidade de enxergar o poder do início. A riqueza nasce do respeito a cada centavo que trabalha para você. Quando você domina esse mecanismo, entende que não precisa esperar sobrar para investir. Você passa a separar antes, passa a dar valor ao hábito acima do valor do aporte. E percebe que sua vida muda não quando ganha mais, mas quando passa a usar melhor o que já tem. É por isso que o mecanismo da multiplicação é tão poderoso. Ele ignora suas limitações e amplifica sua disciplina. A multiplicação acontece em 3 etapas principais. A primeira é o microinvestimento, quando você investe valores pequenos de forma frequente, treinando sua mente para ser construtora, não consumidora. Essa etapa cria identidade. A segunda é a constância.
quando você faz aportes semanais ou mensais sem falhar, criando um fluxo estável que alimenta o crescimento. Essa etapa constrói hábito. A terceira é o tempo, quando os juros compostos transformam o esforço contínuo em aceleração. Essa etapa cria patrimônio. E o mais surpreendente é que tudo isso funciona mesmo com valores que parecem insignificantes. Você não precisa de um grande salário, não precisa de um emprego ideal, não precisa de sorte, precisa apenas começar, precisa apenas colocar o primeiro tijolo. Porque a longo prazo, o pequeno valor investido repetidamente supera até mesmo aportes grandes, porém inconsistentes. O segredo não está no tamanho do passo, mas na quantidade de vezes que você pisa na direção certa. A multiplicação também corrige a relação emocional que você tem com o dinheiro. Ela transforma a ansiedade em paciência, impulsividade em estratégia, desespero em disciplina. Você começa a ver cada real como ferramenta, não como alívio. Cada gasto passa a ser questionado. Cada decisão passa a ser filtrada pela pergunta: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Esse filtro emocional muda vidas, porque finalmente coloca você no controle. Quando o mecanismo da multiplicação se instala, algo extraordinário acontece. Você percebe que seu dinheiro trabalha melhor do que você. E quando o dinheiro trabalha por você, sua vida finalmente começa a evoluir sem depender do esforço físico, das horas extras, do cansaço interminável. A riqueza deixa de ser um sonho distante e passa a ser um processo em andamento. No próximo tópico, você vai aprender a montar o sistema completo que transforma toda essa lógica em uma rota previsível para a liberdade financeira. Algo que funciona mesmo para quem está começando do zero. Chega um momento em que você percebe que só vontade não basta, clareza não basta, disciplina isolada também não basta. A verdadeira mudança financeira só começa quando existe um sistema, um conjunto de ações organizadas, repetidas, ajustadas e sustentáveis, que transforma cada mês em progresso e não em sobrevivência. A maioria das pessoas deseja liberdade financeira, mas vive sem estrutura. E quem vive sem estrutura está sempre vulnerável, sempre instável, sempre emocional, sempre reagindo ao que acontece. É por isso que mesmo quem já cortou gastos, recuperou dinheiro, criou renda extra e começou a investir, ainda se sente inseguro. Falta o sistema que mantém tudo funcionando. E é esse sistema que separa quem melhora por alguns meses de quem muda de vida de forma definitiva. O primeiro pilar desse sistema é a definição de porcentagens. Quem não sabe exatamente quanto destina a investimentos, quanto usa para despesas essenciais e quanto mantém para consumo consciente, vive em incerteza. A mente humana não funciona bem na incerteza. Ela precisa de limites claros, de regras simples e de direcionamento concreto. Quando você estabelece um percentual fixo para cada área, independentemente do quanto você ganha, a sensação de controle aumenta e a chance de desperdício despenca. É aqui que você entende que liberdade não nasce da flexibilidade emocional, mas da rigidez estratégica. O segundo pilar é a criação de metas realistas e progressivas. Não adianta tentar saltar de onde você está para um patamar inalcançável em pouco tempo. Isso apenas gera frustração e abandono. O cérebro precisa perceber progresso para continuar avançando. Precisa sentir que cada decisão constrói algo. Por isso, sua meta precisa ser concreta, mensurável e compatível com sua realidade atual. Uma meta que você consiga cumprir hoje, que consiga cumprir amanhã e que consiga manter daqui a 3 meses. É assim que identidade financeira se constrói, pela repetição de vitórias pequenas e não por sonhos gigantes que nunca se realizam. O terceiro pilar é o controle semanal. A cada 7 dias, você revisa sua rota.
Observa seus gastos, seus cortes, seus investimentos, sua renda, suas ações. O controle semanal mantém o sistema vivo. É como ajustar o leme de um barco. Pequenos ajustes evitam grandes desvios. Sem essa revisão, você volta ao piloto automático e o piloto automático é o estado natural da pobreza. A disciplina semanal transforma você em alguém que decide, não em alguém que reage. E essa diferença muda destinos. O quarto pilar é a revisão mensal. É nesse ponto que você observa o impacto do mês completo. O que funcionou, o que pode ser melhorado, o que precisa ser ajustado. Essa revisão tira você do ciclo emocional e te coloca no ciclo estratégico. Você deixa de ver dinheiro como problema e passa a ver como ferramenta. Deixa de sentir culpa por erros e passa a buscar ajustes. Deixa de ser vítima de imprevistos e se torna gestor da própria vida financeira. O quinto pilar é a continuidade. O sistema só funciona porque ele não depende da sua motivação. Ele depende da estrutura. Em dias bons, você segue o plano. Em dias ruins, você segue o plano. Em meses apertados, segue o plano. Em meses favoráveis, segue o plano. A continuidade cria algo que quase ninguém tem: previsibilidade. E previsibilidade é a base da liberdade. Uma pessoa que sabe exatamente quanto investe, quanto cresce, quanto acumula e para onde está indo, vive com leveza. Ela não teme o futuro porque constrói o futuro. Ela não teme imprevistos porque se prepara para eles. Ela não teme a instabilidade porque cria estabilidade. E é aqui que surge o ponto mais importante. Riqueza não depende de força, depende de método. O que transforma sua vida não é ganhar mais, não é acertar um grande negócio, não é ter sorte. O que transforma sua vida é ter um sistema que funciona todos os dias, independente do seu estado emocional, independente do cenário externo, independente do que acontece ao redor. O sistema torna a liberdade financeira inevitável. Se você segue o processo, você cresce. Se você cresce, você acumula. Se acumula, você multiplica. E se multiplica, você conquista liberdade. E é justamente essa estrutura que vai preparar você para o último passo: transformar tudo isso em identidade. Porque conhecimento muda sua visão, mas identidade muda sua vida. E isso é o que você vai descobrir no próximo tópico. Chega um momento em que o conhecimento não basta mais. Você pode entender o sistema que te prende, pode reconhecer os sabotadores que te paralisam, pode ter clareza sobre como o dinheiro entra e como o dinheiro sai, pode ter aprendido a cortar desperdícios, criar renda extra, multiplicar valores pequenos e montar um sistema financeiro que funciona. Tudo isso é valioso. Mas nada muda até que você mude. Nada transforma até que você haja. E é exatamente nesse ponto que a maioria volta para o ciclo da pobreza. Elas entendem tudo, mas não fazem nada. A transformação não depende do que você sabe. Depende de quem você decide ser a partir de agora. A verdade é que você está diante de uma escolha definitiva. Você pode encerrar este vídeo e voltar para a vida que conhece, dominada pelo piloto automático, pelas urgências, pelos medos, pelos velhos hábitos. Pode continuar acreditando que um dia vai mudar, que quando sobrar, você vai investir, que quando der, você vai organizar sua vida. Mas esse um dia nunca chega. Esse quando der nunca vem. Essa ilusão do futuro perfeito mantém pessoas presas por décadas. O único momento em que a vida muda é quando você age no presente. É quando decide que não vai esperar mais. É quando cria um compromisso verdadeiro. Por isso existe o protocolo de 7 dias. Não é um desafio motivacional, nem uma promessa exagerada. É um teste de identidade. Um teste que separa quem está disposto a mudar de quem só repete frases bonitas sobre mudança. Durante 7 dias, você vai aplicar os fundamentos que quebram o ciclo da pobreza.
vai reorganizar seu dinheiro, vai praticar cortes inteligentes, vai ativar uma fonte paralela, mesmo pequena, vai investir algo, mesmo que simbólico, vai revisar sua rota diariamente. Vai provar para si mesmo que é capaz de construir disciplina, mesmo em meio ao caos. O objetivo desse protocolo não é mudar sua vida em uma semana. É mudar quem você é em uma semana. Porque quando sua identidade muda, sua vida muda como consequência. Uma pessoa disciplinada toma decisões diferentes. Uma pessoa consciente faz escolhas mais inteligentes. Uma pessoa que aprendeu a controlar o dinheiro não volta a ser controlada por ele. Uma pessoa que ativou a primeira fonte paralela nunca mais depende só do salário. Uma pessoa que investe semanalmente se enxerga como construtora. E quando você se enxerga como construtor, você constrói. Esse compromisso de 7 dias é a ponte entre onde você está e quem você quer ser. Ele existe para provar que o problema nunca foi falta de conhecimento, falta de oportunidade ou falta de dinheiro. O problema sempre foi falta de consistência. E a consistência nasce no primeiro passo. O primeiro passo é pequeno, mas o impacto dele é gigantesco, porque ele inaugura uma nova identidade. É aqui que você deixa de ser alguém que deseja e se torna alguém que faz. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe algo maior do que a vida que vive hoje. Existe força, visão, coragem, potencial. Existe a sensação quase física de que você nasceu para mais. E essa sensação não é ilusão, é chamado, é o sinal de que você está pronto. Pronto para abandonar a crença de que trabalhar mais vai te salvar. Pronto para construir liberdade de verdade. Pronto para assumir controle sobre tempo, dinheiro e destino. O próximo passo é simples, mas poderoso. Escrever nos comentários que você aceita o protocolo de 7 dias. Compartilhar este vídeo para que mais pessoas rompam o ciclo. Se inscrever no canal para continuar recebendo ferramentas de construção, porque ninguém chega à liberdade sozinho. Mas a decisão de começar é sempre individual. A partir deste momento, você não é mais alguém tentando sobreviver. Você é alguém construindo liberdade. E quando essa identidade se instala, a pobreza deixa de ser uma condição e se torna apenas a lembrança de onde sua transformação começou.